Bom dia! A nossa oração hoje tem como tema Eu tenho medo. Em 1 João 4:18, parte A, nós vamos basear a nossa oração e o nosso estudo de hoje. 1 João 4, versículo 18, parte A diz: No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Amém? O medo, gente, é a raiz de praticamente todas as coisas negativas. Tem pessoas que têm medo de avião, de viajar de avião, né? Tem medo de ganhar dinheiro e de ficar rico. Tem medo de se relacionar e ser traído. Tem gente que tem medo de aranha. Tem gente que tem medo de coisas assim muito improváveis. Tem gente que tem medo de chegar num lugar onde não conhece ninguém, ser rejeitado. Enfim, são inúmeros tipos de medo. E o medo, ele é a raiz, como eu disse, de praticamente todos os males. Todo medo, gente, está enraizado na crença central que a palavra de Deus não será cumprida. Por incrível que pareça, quando, por exemplo, um servo do Senhor conhece a Deus, ele vem de um histórico assim: o seu pai traiu a sua mãe, ou a sua mãe traiu o seu pai. Os seus avós também teve casos de traição. E aí essa pessoa tem medo de se relacionar e acaba por terminar aquele relacionamento antes de ser traído. Por que ela está sendo dominada pelo medo? Porque esse medo está enraizado na crença central de que a palavra de Deus não vai ser cumprida. A palavra de Deus diz que nós, quando cremos, podemos manifestar na nossa vida coisas novas, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus diz que nós não precisamos repetir a história dos nossos antepassados. Então, quando a pessoa não consegue crer nisso, ela vai ficar presa pelo medo. Então, como é que nós podemos vencer essa frase, eu tenho medo? Primeiro, medite sobre o fato de que a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é verdade. Em João, capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você precisa meditar, pensar muito sobre isso em João 17, de que a palavra de Deus é verdadeira. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz acerca de você, acerca da sua vida e para a sua vida, você tome posse, porque é verdade. Considere o histórico de Deus, tá? A palavra do Senhor diz em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, o seguinte: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que disse, nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então, quando Deus diz é verdade e nenhuma palavra dele cai por terra. Então você precisa considerar o histórico de Deus. Quando você começa a estudar as histórias bíblicas, você vê que aquilo que Deus fala, ele cumpre. E não vai ser diferente em relação a você. Então, quando essa frase vier na tua mente, eu tenho medo, lembra que o medo, que o amor de Deus, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que você precisa meditar que a palavra de Deus é verdade e que o histórico de Deus é aprovado, que toda palavra de Deus, nenhuma delas caiu por terra. O medo, gente, desaparece quando a gente confia em algo que não pode falhar. Deus jamais deixou de cumprir suas promessas. Se eu confio num Deus que não falha, então o medo desaparece. Terceiro ponto, aceite a verdade de que o que tememos nos sobrevém. Aquilo que eu tenho medo vem sobre a minha vida. E isso está muito claro lá em Jó.
Jó capítulo 3, versículo 25, que diz assim: porque aquilo que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. A palavra de Deus diz que Jó tinha muito medo de perder os seus filhos, e foi justamente o que aconteceu na vida dele. Então o medo, ele tem o poder de produzir resultados negativos. Se você tem medo, você precisa vencê-lo, porque ele produz resultados negativos na vida daquele que está aprisionado. Um quarto ponto: o perfeito amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. E esse foi o versículo que eu li logo que começou, em 1 João 4,18, parte A. Encha sua mente com esses pensamentos. Encha sua mente com esses pensamentos de amor, porque no coração de Deus existe amor por você. Um quinto ponto para nós orarmos nessa manhã é que há uma promessa na palavra de Deus para cada necessidade pela qual você passa ou passará. Existem mais de 7.000 promessas na Bíblia. Isso significa que são mais de 7.000 soluções. Tudo que você necessita hoje ou que venha a necessitar, existe uma promessa. Como eu vou conhecer as promessas de Deus? Eu vou conhecer as promessas de Deus tomando posse, conhecendo a palavra, me aprofundando nelas. No Salmo 91, do versículo 1 ao versículo 12, por exemplo, você vai ver lá que existe a promessa de te libertar do medo, existe a promessa de libertar você do mal, existe a promessa de libertar você da doença, existe a promessa de livrar você de toda a tragédia. Então, é uma promessa e você precisa disso. Você precisa disso. Um sexto ponto que eu quero deixar nessa manhã é que você pare e aceite o fato de que Deus está em você. A presença de Deus é o segredo de uma vida livre de todo medo. Deus está em você. Amém? Então, toda vez que você pensar, eu tenho medo, substitua pelo pensamento, Deus está comigo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Essa é a palavra de Deus. Basta crer e tomar posse. O Espírito de Deus está movendo em toda a terra e querendo nos levar para junto dele. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui todas as manhãs orando com você, porque eu creio que quando nós nos unimos em nome do Senhor Jesus, como povo de Deus, como pessoas que precisam do Senhor, os milagres começam a acontecer, as mudanças começam a operar. Amém? Então vamos orar nessa hora. Senhor Deus e Pai, nós queremos, em nome de Jesus, meditar sobre o fato de que a Tua palavra é a verdade. Senhor, nós queremos, ó Deus, considerar o Teu histórico. Quantos feitos maravilhosos o Senhor já operou e ainda vai operar nas nossas vidas. Senhor, nós aceitamos que tudo aquilo que tememos pode vir a se estabelecer. Por isso nós precisamos nos livrar de todo medo, porque o medo ele produz resultados negativos na nossa vida. Nós queremos crer na Tua palavra que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Senhor, nós queremos encher os nossos pensamentos e o nosso coração desse amor que Tu tens dispensado a cada um de nós. Senhor, nós queremos tomar posse dessas promessas. Quantas promessas! Em cada promessa há uma solução para qualquer problema que eu possa ter ou vier a ter. Senhor, muito obrigado, porque na Tua palavra nós encontramos libertação de todo medo, de todo mal. Não existe doença, tragédia ou coisa alguma que possa nos acorrentar quando nós entendemos e aceitamos o fato de que o Senhor está conosco, que a Tua presença, Senhor, é o segredo de uma vida livre de todo medo. Então, no dia de hoje, Senhor, enche-nos dessa coragem, dessa ousadia,
Que o dia de hoje seja um dia tremendamente abençoado. Que o dia de hoje seja um dia em que nós vamos romper, Senhor. Em que nós vamos correr, Senhor, com toda a força. Em que nós vamos conquistar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque estamos aqui, Senhor, todos os dias orando a Tua palavra e crendo que vai acontecer na nossa vida. Nós vamos reestruturar a nossa mente, nós vamos mudar os nossos padrões mentais e vamos ter uma mente parecida com a Tua, Jesus, uma mente como a de Cristo, para que nós possamos, ó Deus, entender que não precisamos viver presos por nenhum medo. Que em nome de Jesus, todos esses que estão orando comigo possam pensar, refletir e chegar à conclusão de que seja qual for o medo, Tu tens poder o suficiente para libertar todos os elos, todas as cadeias e todos os grilhões. Dá-nos um dia de paz e de bênção, em o nome do Senhor Jesus. Amém.